Alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios de análise sintática do período simples. Vamos revisar alguns conceitos e, para isso, nós vamos responder a um formulário do One Piece. Já assistiram a esse anime? Sim, não, talvez? Me conta, quero saber. Deixa aí nos comentários que eu fico curiosa. Pois bem, peguei aqui algumas cenas do anime, tá? E algumas falas aqui para a gente fazer análise sintática dos períodos, das estruturas das orações. Vamos juntos? Bom, aqui essa cena tá o Zoro pagando um sapo para a tripulação, né? Para os companheiros Mugiwara aqui. Ele fala: escutem todos, mesmo este sendo um idiota, ele é o capitão. Aí pega a bochecha do Luffy, dá aquela esticada. Uma tripulação fica melhor sem aqueles que não respeitam isso. Bom, o que a gente vai analisar aqui dessa fala? Então, a partir da análise sintática dos elementos, do elemento verbal do trecho, o elemento verbal é aquele que utiliza palavras faladas ou escritas, no caso aqui, escritas, né? Julgue os itens em certo ou errado. No trecho, mesmo este sendo um idiota, pode-se analisar um pronome demonstrativo como sujeito determinado simples da estrutura? Queridos, sim, né? Quando a gente vai analisar essa estrutura aqui, a gente percebe que o verbo vai ser o verbo ser. Ok? Sendo. E aí, o sujeito a quem esse verbo se refere, quem está sendo um idiota? Este. Este vai ser o nosso sujeito determinado simples. Lembrando, um pronome, ele tem valor substantivo. Quais são as 4 características do sujeito? O sujeito é um termo de valor substantivo. É a quem o predicado, o verbo, a ação se refere. Ele está desencadeando a concordância verbal. Então, se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. E ele nunca vai ser regido por uma preposição. O núcleo do sujeito nunca pode ser preposicionado. Lembra do mantra? Não existe sujeito preposicionado. Não existe sujeito preposicionado, tá bom? Então, aqui sim, ele tem as 4 características do sujeito, tá tranquilo. Este item aqui está certo. Beleza, o que mais? O termo um idiota deve ser analisado como um predicador. Gente, o que é um predicador? Predicador é diferente de predicado, hein? Predicador é o núcleo do predicado. Nós temos 2 possíveis predicadores. O verbo significativo. Toda vez que aparecer um verbo significativo, ele automaticamente vai ser um predicador. E o predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Toda vez que aparecer um predicativo, seja do sujeito, seja do objeto, ele vai ser um predicador. Beleza? Então, o termo um idiota deve ser um predicador? Vamos lá. Mesmo este sendo um idiota, o verbo ser é um verbo de ligação. E o verbo de ligação serve para ligar o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito. Liga o sujeito a um predicativo do sujeito. Então, um idiota é um predicativo do sujeito. Logo, automaticamente, ele é um predicador. Ele é o núcleo do predicado. Beleza? Item certo. A oração, mesmo este sendo um idiota, apresenta um predicado verbo nominal? Cuidado. Para ser o predicado verbal, para ter o elemento verbal como núcleo, como predicador, eu preciso de um verbo significativo. No caso, a gente acabou de ver que o verbo ser é um verbo de ligação. Gente, toda vez que a oração apresenta um verbo de ligação, a gente vai ter um predicado nominal, beleza? Porque o único predicador possível vai ser o predicativo. Tudo bem? Então, este item está errado. É um predicado nominal e não um verbo nominal. O termo o capitão não deve ser classificado como predicativo, por se tratar de um termo de valor substantivo. Oxi! E daí? A gente sabe que o predicativo, ele pode sim ter valor substantivo, ele pode sim ser exercido, melhor. Ele pode ser exercido por um substantivo. O predicativo é uma característica atribuída ao sujeito, mas ele pode ser exercido por um substantivo. Você fala, Larissa é professora. Professora vai ser um substantivo, morfologicamente falando, mas sintaticamente é um predicativo do sujeito. Quando eu falo aqui, então, ele é o capitão, ele é o capitão, aqui o verbo é o verbo ser, certo? Deixa eu até colocar aqui de vermelhinho, bonitinho. Eu tenho o verbo ser, o sujeito é um sujeito determinado simples, ele. O verbo ser é um verbo de ligação, então ele liga o sujeito a uma característica do sujeito, que no caso vai ser o capitão. O capitão vai ser o predicativo do sujeito nessa oração, mesmo sendo um termo substantivo. Beleza? Então, por favor, não se confundam aí, tem nada a ver isso aí.
Então, esse item está errado, ele não deve ser classificado, ele deve ser classificado como predicativo. Vamos lá. Aqui, o adjetivo melhor é uma característica atribuída ao objeto da oração. Por isso, deve ser classificado como predicativo do objeto? Vamos lá, vamos ver. Uma oração fica melhor sem aqueles que não respeitam isso. Gente, o predicativo do objeto é uma característica atribuída ao objeto. Beleza? Característica atribuída ao objeto, mas que sintaticamente não faz parte desse objeto. Então, vamos lá. Uma tripulação fica melhor. Queridos, aqui eu tenho o meu verbo ficar, sujeito, uma tripulação, certo? Então, aqui meu sujeito é uma tripulação. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vamos colocar de laranja. Nossa, mas desapareceu, porque o chapéu do Luffy já é laranja, né? Deixa eu colocar de azul, melhor, pronto. Então, uma tripulação vai ser o sujeito da minha oração. O sujeito é determinado simples porque apresenta apenas um núcleo, que é tripulação. Aí eu vejo que tipo de verbo é o verbo ficar? Cuidado! O verbo ficar, ele está na lista dos verbos de ligação. Lembra da lista dos verbos de ligação? Cafés para pessoas vendo TV. C, de continuar. A, de andar. F, de ficar. E, de estar. S, de ser, cafés. P, de parecer, para pessoas, então são 2 P's. P, de parecer. P, de permanecer. V, de viver. Vendo TV. Então, T, de tornar-se. E o outro V é de virar. Então, esse mnemônico ajuda a gente a gravar, né, a lembrar dos verbos de ligação. Só que o verbo só vai ser um verbo de ligação se ele ligar o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito. Se eu falo assim, ela ficou em casa não é um predicativo do sujeito, não é uma característica atribuída ao sujeito, então ficar nesse caso, sim, ela ficou em casa, vai ser um verbo de ação, verbo intransitivo. Mas e aqui? Uma tripulação fica melhor sem aqueles que não respeitam isso. Gente, aqui sim, esse melhor, ele é um predicativo, né? Ele é um predicativo porque ele é uma característica atribuída à tripulação. Então, predicativo do sujeito, logo o verbo ficar vai ser um verbo de ligação. Todo mundo concorda? Alguma dúvida? Então, o adjetivo melhor é uma característica atribuída ao objeto da oração? Ao objeto da oração? Se tem um verbo de ligação, é impossível eu ter um objeto. Só vai existir objeto se eu tiver um verbo transitivo, seja ele direto ou direto e indireto, sabe? O verbo bitransitivo. Se for um verbo de ligação, não tem como. Então, não tem como ter predicativo do objeto. O verbo respeitar rege um complemento de valor substantivo sem preposição obrigatória. Vamos ver o verbo respeitar aqui? Eu posso fazer de cabeça, quem respeita, respeita algo. Quem respeita, respeita alguém. É um verbo transitivo direto. Mas eu tenho que conferir aqui como é que está sendo construído no texto, necessariamente, tá bom? Para vocês não se confundirem. Então, uma tripulação fica melhor sem aqueles que não respeitam isso. Quem respeita, respeita algo. E esse algo é o isso. Então, esse é um verbo transitivo direto, ele rege um complemento verbal sem preposição obrigatória, que vai ser o objeto direto, isso. Verbo respeitar, rege um complemento de valor substantivo, certíssimo. Beleza? Pegaram? Alguma dúvida? Depois manda aí nos comentários. Vamos lá. Sabe aquele momento que o Ace está se apresentando para o Shanks? Você é o irmão do Luffy? Eu não sabia que ele tinha um irmão. Sim, ele tem 2 irmãos, já saquei, né? Mas vamos lá. A oração, você é o irmão do Luffy, apresenta um predicado que deve ser classificado como? Vamos analisar primeiro a oração. Então, aqui nós temos o verbo ser, né? Então, você é o irmão. Deixa eu vir aqui. Você é o irmão. Então, o verbo ser. Sujeito aqui vai ser você. É um sujeito determinado simples, você. Beleza. Que tipo de verbo é o verbo ser? Ora, aqui é um verbo de ligação. Ele está na lista dos verbos de ligação e ele está ligando o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito, que no caso vai ser irmão do Luffy. Irmão do Luffy, então, gente, é uma característica atribuída ao sujeito, mas que sintaticamente faz parte do predicado. Então, irmão do Luffy, a gente classifica como predicativo do sujeito, mais conhecido carinhosamente ou preguiçosamente como PS. Tá bom? Então, eu tenho aqui um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Que tipo de predicado eu tenho? Qual é o núcleo aqui desse meu predicado, gente? O núcleo aqui vai ser... Rufem os tambores. Rufem os tambores, nunca lembro. Mas aqui, o núcleo do predicado vai ser o verbo de ligação? Não, verbo de ligação não é significativo, né? Tadinho, deixa ele quieto. O núcleo do predicado vai ser irmão do Luffy, porque é um predicativo do sujeito. Sempre que aparecer um predicativo do sujeito, ele é o núcleo do predicado. Beleza? Então, tem um núcleo do predicado que é um predicativo, é um nome, logo, esse predicado vai ser um predicado nominal. Predicado nominal. Alguma dúvida? Se não, talvez?
Beleza, próximo. Assuma a oração. O irmão do Luffy viu conversando com Shanks. Nessa estrutura, identifica-se o pronome oblíquo o, assumindo o papel sintático de. Então, vamos lá. Tem o verbo aqui, conversar. A primeira coisa que a gente faz é sempre achar o verbo, né? Então, o verbo é o verbo conversar. Mentira! Vamos, aqui a gente tem duas orações, né? Eita, eita, eita. Como eu quero saber do o, então vamos pegar aqui o verbo ver. Eita, quase que eu erro. Vem para cá. Verbo ver, para a gente analisar esse o, né? Beleza. Aqui esse verbo se refere. Qual é o sujeito dessa oração? Aqui o sujeito vai ser o sujeito determinado, desinencial, elíptico, oculto, semântico, implícito, contextual. Escolha o nome que você quiser, mas é o sujeito eu. Ele não está expresso na oração, apesar de eu conseguir identificá-lo. Por isso ele é desinencial, oculto. Beleza? Aí eu vejo que tipo de verbo é o verbo ver. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. É o verbo número 4. Se é o verbo número 4, é um verbo transitivo direto, certo? Sendo um verbo transitivo direto, gente, eu preciso de um objeto direto. Qual é o objeto direto dessa estrutura? Quem eu vi conversando com Shanks? O irmão do Luffy. O Ace. Eu vi o Ace conversando com o Shanks. É o irmão do Luffy. Então, o meu objeto direto é o irmão do Luffy. Beleza? Todo mundo concorda? O irmão do Luffy, então, é um complemento verbal de valor substantivo sem preposição obrigatória, conhecido como objeto direto. Mas calma, e esse o? O que esse o tá fazendo aqui, então, professora do céu? E agora? Gente, esse o, não sei se vocês percebem facilmente, mas esse o, ele tá retomando o irmão do Luffy. Quando eu falo o e quando eu falo o irmão do Luffy, eu tenho a mesma relação sintática e a mesma relação semântica. Viu conversando com Shanks? Aí seria fácil de identificar. Viu vai ser objeto direto. Mas já teve um objeto direto antes? Tudo bem. É porque aqui eu estou repetindo o objeto direto. É um objeto direto pleonástico. Quando você tem uma repetição sintática do objeto, sintático e semântica, né, do objeto, a gente tem um objeto pleonástico, que pode ser tanto com objeto direto quanto com objeto indireto. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá. Próximo. Esse cara é forte. Olha lá, o Zoro com a espadinha na boca, né? Porque ele tem a pegada tripla do negócio. Classifique sintaticamente os termos da oração. Esse cara é forte, a primeira coisa que a gente faz é achar o verbo. O verbo é o verbo ser. Sujeito aqui vai ser esse cara. Núcleo do sujeito dessa oração vai ser cara. Esse a gente ainda não falou, vai ser uma adjunta de nominal, deixa abaixo, deixa quieto. O verbo ser é um verbo de ligação, ele está na lista dos verbos de ligação e ele está ligando o sujeito a uma característica atribuída ao sujeito. Então, verbo ser aqui, verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, ele liga o sujeito, como eu acabei de falar, ele liga o sujeito a um predicativo do sujeito, é uma característica atribuída ao sujeito, mas que sintaticamente está no predicado. Então, o é forte, o forte aqui, vai ser o que a gente chama de predicativo do sujeito, beleza? Então, aqui, predicativo do sujeito. Essas próximas questões servem apenas para que você faça essa classificação. Na classificação de vocês, gente, não abrevie, tá bom? Coloque lá, esse cara, sujeito determinado, simples, é verbo de ligação, sem abreviar nada. Combinado? Deixa eu limpar aqui os desenhos. Vamos nessa. Próximo. Por que protegeu o Barba Branca? Como eu pensei, esse velhote é o Barba Branca. Então deixa-o em paz? Ou esse gosta desse velho? Aqui é o Crocodile conversando com o Luffy lá na Guerra dos Melhores, na Guerra dos Maiorais. Lembram disso? Quando o Luffy chega lá e tal. E aí o Crocodile quer... Enfim, sem spoilers, deixa quieto. Vamos para cá. O mais importante é a gente fazer análise sintática, né? Então, o verbo proteger rege um complemento de valor substantivo sem preposição obrigatória. Proteger o Barba Branca, quem protege, protege algo. Quem protege, protege alguém, é um verbo transitivo direto, então ele rege um complemento de valor substantivo sem preposição. Não, é sem preposição obrigatória. Quase que eu caio nessa e fui eu mesma que fiz. Olha só, aqui tá falando que é com preposição obrigatória. Sem preposição obrigatória, é um verbo transitivo direto. Próximo, o termo o Barba Branca em esse velhote é o Barba Branca deve ser classificado como predicativo do objeto. Mesma coisa que a gente viu lá em cima, hein? Eu só posso ter predicativo do objeto se eu tiver um objeto. Aqui o verbo ser é um verbo de ligação. Então, esse Barba Branca vai ser um predicativo, só que predicativo do sujeito e não predicativo do objeto. E tem errado. Próximo. Deixa eu limpar aqui.
A estrutura do terceiro quadro poderia ser reescrita como: então deixe ele em paz, sem prejuízo gramatical ou semântico. Então deixe-o em paz, então deixe ele em paz. Cuidado, gente. Pode não ter um prejuízo semântico, porque todo mundo entende a que a gente está se referindo, mas tem um prejuízo gramatical, normativo, sintático nessa estrutura. Eu sei que o é um pronome oblíquo átono, e pronomes oblíquos átonos exercem papel sintático de objeto na oração. Eles não exercem papel sintático de sujeito. Assim como o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles exercem papel sintático de sujeito na oração. Eles não exercem papel sintático de objeto. Segregacionista, né? Mas deixa quieto. Eu não posso simplesmente mudar para então deixe ele em paz, porque estaria errado normativamente. Deixe-o em paz é o mais correto. O termo decibélio assume a classificação de objeto direto preposicionado. Cadê? Esse gosta desse velho. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguém. É um verbo transitivo indireto. E se é um verbo transitivo indireto, ele tem um objeto indireto, que é o desse velho. Nada a ver com direto preposicionado. Item errado. Nossa, professora, mas tá tudo errado. Tá tudo errado. Oxe, e daí? Beleza, vamos aqui. Eu queria ter coragem de ficar à deriva num barril. Porque foi assim que eles se conheceram, né? Tava lá o Luffy à deriva num barril, mas deixa quieto, deixa abaixo. A oração ficar à deriva num navio apresenta um predicado que deve ser classificado como... Gente, aqui eu tenho o verbo ficar. Mas o verbo ficar, ele é um verbo de ação ou um verbo de ligação no contexto que está sendo apresentado? Nesse caso, vai ser um verbo de ação. A deriva no navio é uma circunstância, é um adjunto adverbial de modo, foi o modo como eles ficaram, beleza? Então, aqui é o verbo de ação e eu não tenho predicativo, então vai ser um predicado verbal. Opa, predicado verbal. Beleza? Dúvidas, neuras, traumas, pânicos, vai anotando aí para me passar tudo no chat depois. Aí é o Barba Branca novinho, né? Se eu não conseguir derrotá-lo, jamais conseguirei ser o rei dos piratas, falando sobre o Roger. O Goldie Roger. O pronome oblíquo lo poderia ser substituído por lhe, sem prejuízo gramatical? Não pode, claro que não, gente. O, a, os, as, quando exercerem papel sintático de objeto, vão ser sempre objetos diretos e nunca objetos indiretos. E o pronome lhe, lhes, sempre quando exercerem papel sintático, os pronomes, né? O papel sintático de objeto vai ser objeto indireto, nunca objeto direto. Então, não posso mudar o lo pelo lhe. Erradíssimo. O termo o rei dos piratas deve ser classificado como predicativo do sujeito? Se eu não conseguir derrotá-lo, jamais conseguirei ser o rei dos piratas. Conseguirei ser o rei dos piratas. Eu, sujeito, certíssimo, ok? Se item está certo, C de certo. Nossa, gente, agora a gente entra numa das cenas que para mim foi uma das cenas mais impactantes. Real, assim. E faz mó tempão, né? Mas para mim é uma das cenas mais impactantes. Tá lá, a Robin tinha sido aprisionada, né? E aí o Luffy, a galera toda, os Mugiwaras todos vão resgatar a Robin. E ela tá tipo, velho, vai embora, eu não quero ir embora, não sei o quê. Aí o Luffy paga aquele sapo assim, velho, a gente veio pra te salvar sim, você é nossa amiga, você é nossa companheira, eu vou te salvar sim, mas primeiro você diga, você quer viver? Aí ela fica calada assim, ele, diga que quer viver! Aí a Robin, pá, despenca, fica toda emocionada. Eu quero viver! Gente, chorei. Nossa Senhora, só de falar eu me arrepio nessa cena. Eu quero viver. Caso a oração de Robin fosse reescrita como eu quero viver minha vida, o termo minha vida assumiria o papel sintático de... Queridos, quem vive, vive é um verbo intransitivo, mas se você fala que quer viver a vida, você transforma um verbo intransitivo num verbo transitivo direto. E a minha vida vai ser objeto direto interno. Beleza? Ele é interno porque ele já estaria contido dentro do próprio verbo. Ambas as orações apresentam um predicado verbal. Milagres só acontecem com pessoas que não desistem. Certinho, são verbos significativos e a gente não tem nenhum predicativo. Identifica-se na estrutura um predicativo do sujeito sendo exercido por uma oração. Não importa o que o mundo diz de mim, o que importa é isso, que eu nunca fiz nada que contrariasse. Então, que eu nunca fiz nada que contrariasse os meus princípios e nunca farei, isso daí está sendo uma característica atribuída ao que importa. Então, item está certo, tem uma oração exercendo papel sintático de predicativo para outra oração. A última oração do trecho apresenta um predicado verbo nominal. A última oração do trecho é... Oxi, vamos ver.
Ninguém nasce neste mundo para ser completamente sozinho. Não, não é verbo nominal. Ser completamente sozinho tem aí um verbo de ligação, então é predicado nominal. E tem errado. Milagres só acontecem com as pessoas que não desistem. O verbo acontecer marca uma oração cujo predicado é verbo nominal. Então, acontecem com as pessoas que não desistem. Não, nada a ver. É um verbo de ação. Erradíssimo. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Queridos, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem ali pelos comentários, beleza? Não fique com a dúvida, não, por favor. E, gente, eu sei que a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então, vamos juntos? Eu espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, sabe? Deixa aquele like aqui nesse vídeo, enfim, comenta para falar que fez sentido para você, que ajudou de alguma forma, que eu adoro ver os comentários de vocês. Beijo para vocês. Tchau, tchau.